Bom, muito bem. Depois disso, nós fomos para a segunda unidade. Tá? Por quê? Nós aprendemos o que é um programa armazenado, nós chegamos a fazer um programinha pequenininho para somar duas variáveis e colocar numa outra posição de memória, mas nós vimos muito bem que, apesar de a gente conseguir fazer qualquer coisa desse jeito, a gente consegue teoricamente, porque programas são feitos por humanos e são executados por computadores. Tá bom? Mas a nossa capacidade de construir programas em linguagem de máquina, mexendo com bit para cá e bit para lá, ela é muito limitada, a gente se perde. Bom, a gente não consegue fazer programas um pouquinho mais ambiciosos. Bom, e por que isso? Porque essa é uma linguagem que ela é próxima da máquina e distante dos problemas. Bom, uma linguagem de alto nível, a gente procura ir na direção contrária. Por mais estranho que vocês tenham achado o Scilab, gente, ele é muito melhor do que programar em bits. Bom, porque ela está mais próxima da forma como a gente pensa, ou seja, se o programa tem que ser construído por nós, é melhor programar em Scilab do que programar bit a bit. Bom, o seu poderio é outro. Além disso, você com uma linguagem de alto nível, os fabricantes de computadores constroem compiladores para aquela arquitetura. Então você tem o mesmo programa, roda em computadores diferentes, com arquiteturas diferentes, porque para cada uma delas o fabricante construiu um compilador, e a linguagem é a mesma. Então um programa em Fortran, ele roda em diversos computadores. Tá bom? Um programa em Scilab também roda em diversos computadores, para cada um deles tem que ter sido construído, no caso do Scilab, um interpretador. Bom, e esse aqui é um ponto que é essencial. Ou seja, como é que se foi conseguido isso? Foi conseguido através de um programa, de um outro programa, cuja função não é uma transformação de informação desejada em termos finalísticos, tá bom? A transformação de informação que a gente tem é transformar um programa que está num formato em um outro formato, que é um formato de máquina. Tá bom? Então a gente pega um programa que está numa linguagem de alto nível e o transforma, seja em linguagem executável, seja em uma linguagem interna aqui do interpretador. Tá bom? Então, o que é muito importante de salientar aqui é o papel dos computadores no auxílio à programação de computadores. Bom, é essencial. Ou seja, os computadores ajudam muito a computação, ajudam muito todas as ciências, mas ajudam mais do que as outras, eles ajudam a computação. Bom, ajuda até a aprender computação, certo? Ou seja, vocês utilizaram aqui o tempo todo, bom, esses 4 meses que nós estamos juntos aqui, vocês usaram bastante os computadores, tá certo? O curso é todo na web, vocês só programaram, está tudo usando computadores. A aula aqui usa computadores. Tá bom? E nós vimos, então, aqui o Scilab. Tá certo? A nossa linguagem de alto nível foi o Scilab, que é o interpretador. Bom? Um programa assume o formato de um arquivo texto. Tá bom? E o Scilab, entre aspas, executa o arquivo texto. Entre aspas, você olhando de um ponto de vista da máquina, o que a máquina está fazendo. Mas, para o nosso ponto de vista de programador, você pode tirar as aspas. Ele efetivamente executa o seu programa. Tá bom? Indiretamente? Não tem importância. A gente pensa numa máquina capaz de executar comandos Scilab. Bom, o que nós vimos? Variáveis, tá certo? Que são unidades de armazenamento de valores na memória. Quais valores? Vimos alguns tipos de valores que são exatamente códigos. Certo? Ou seja, como que serão interpretados aqueles bits? Em Scilab, a gente praticamente nunca olha os bits. Você olha o valor que está lá conforme uma interpretação que você deu ao atribuir um valor para uma variável. Bom, nós vimos matrizes, certo? Nós vimos strings, os valores booleanos, números. Tá bom? Vocês fizeram aí um pequeno trabalho prático de calcular preços de imóveis em Belo Horizonte. Aqueles dados que vocês leram lá, gente, eu peguei de um site aí de venda de imóveis. Então, aqueles dados lá são reais. Bom, e com um programa simples, certo? Vocês foram capazes de fazer uma regressão linear que
fornece a melhor previsão possível, baseada naqueles dados de aprendizado. A melhor previsão é aquela que é fornecida por aquela fórmula, daquela matriz que vocês utilizaram para a fase de previsão. Bom, ou seja, então, comparando isso, só esse exemplo. Bom, gente, vocês leram um arquivo lá, que tinha acredito que sejam umas 300 linhas. Essas 300 linhas eram exemplos de características e preço de apartamentos. Bom, com 2 ou 3 comandos vocês calcularam aquela matriz B, e com aquela matriz B vocês foram capazes de fazer previsões de preço daquilo ali. Bom, isso é uma situação que vocês vão se deparar com ela o tempo todo em ciências e engenharia. Bom, o tempo todo a regressão linear é uma ferramenta extremamente útil. E o poder do Scilab para trabalhar com isso é muito grande. Bom, com 2 ou 3 comandos, a gente consegue obter a matriz inversa, multiplica, acha aquela fórmula lá e pronto. Já temos uma maneira prática de fazer uma regressão linear. Nós vimos comandos então os comandos de atribuição, que eu já me referi, comandos de controle, como if, then, else, comandos para loops, que são while e for. Vimos também funções, cujo aspecto principal talvez seja uma ferramenta de modularização, no sentido que ela consegue esconder detalhes, certo? Ela encapsula detalhes, certo? E o que você enxerga, conforme o ponto de vista, você só quer saber quais parâmetros você deve passar e o que você quer que ela produza para você. No momento que você está programando a função, você tem que saber como que você vai obter os parâmetros de saída a partir dos parâmetros de entrada. E funções servem também para prescrever comportamentos repetitivos, quando empregadas com recursividade. Bom, então você pode ter uma função que calcula um fatorial, certo? Para calcular o fatorial de n, ela vai se chamar recursivamente com o fatorial de n menos 1. Bom, e essa é a recursão para quando n igual a 0, quando n igual a 1. Bom, ou seja, então a função serve para isso. Serve para essas duas coisas: encapsulamento de detalhes e para a prescrição de comportamentos repetitivos. Nós vimos arquivos também. Bom, gente, arquivos são a única maneira de se trabalhar com muitos dados. Bom, se a gente está trabalhando aqui, vocês viram 300 linhas, vocês fizeram um último trabalho, vocês tiveram alguns probleminhas com ele, mas que eu fiz de propósito, mesmo que vocês tinham arquivos de 20 mil linhas. Bom, no meu trabalho aqui a gente lida com tabelas com 170 milhões de registros, sabe? Com coisas desse tipo, assim. Esse é o normal que a gente tem. Efetivamente, para lidar com 70 milhões de registros, você demora 2 dias para ver o resultado do seu programa. É uma situação que não é para a gente colocar aqui num curso introdutório, tá bom? Mas 20 mil linhas, 10 mil linhas, não é para ninguém se assustar com isso, tá bom? E aumenta muito o poderio daquilo que vocês conseguem produzir.